Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, telespectadores que nos acompanham pela TV Seja Barra. É uma alegria imensa estarmos juntos novamente, eu, você e Joana de Ângeles, para entrarmos em plenitude, em sintonia elevada, em muita alegria. E hoje nós estamos com um convidado muito querido, um convidado muito especial, que vai deixar vocês assim grudadinhos, prestando atenção no bate-papo. É o Dr. Paulo César Frutuoso. Como vai, Dr. Paulo? Tudo bem? Tudo bem, querida Iraci. Nossos cumprimentos aos telespectadores. É uma honra estar aqui com você. Muita alegria para a gente, que é uma alegria, um prazer muito grande. E a gente estava pensando essa semana, fazendo uma reflexão em cima de um assunto que me chamou muita atenção. Eu vou até ler para não me perder aqui, olha. O presidente americano, Barack Obama, anunciou uma grande campanha para a busca da cura do câncer. O Congresso americano aprovou o maior orçamento da última década para o Instituto Nacional de Saúde, a fim de alcançar a cura da doença. O presidente americano disse textualmente: "Vamos ser o país que vai curar o câncer de uma vez por todas." Alguns especialistas da área avaliaram que essa fala está motivada por alguma pesquisa que deve estar sendo desenvolvida e cujos resultados deixam os americanos perto de uma resposta definitiva para a cura do câncer. Qual a sua avaliação a respeito disso, que trabalha tanto nessa área e sabe de tudo que está acontecendo, né? Bem, a minha especialidade principal como médico e como cirurgião é de cirurgia oncológica. Então nós estamos completando agora 40 anos dentro dessa atividade. Quando eu comecei a tratar câncer, a lidar com pacientes cancerosos, nós perdíamos um paciente em cada 3 que nos procuravam. Hoje nós estamos perdendo um paciente em cada 5. Na evolução da compreensão da doença, evidentemente está a resposta para essa melhoria em relação aos nossos resultados. E essa melhoria não está em relação aos procedimentos cirúrgicos, porque os cirurgiões já foram aonde eles poderiam ter ido. Não dá para tirar mais do paciente durante as nossas cirurgias. Então, a grande esperança que eu vejo é na oncologia clínica, principalmente numa coisa chamada compreensão da biologia molecular da doença. Nós hoje estamos estudando cada tumor que nós operamos, proteína por proteína, molécula por molécula e átomo por átomo. E estamos identificando vários subgrupos que, quando eu comecei a tratar essa doença, nós não desconfiávamos que eles existiam. E eu encontro hoje respostas para, por exemplo, quando eu cuido de 2 pacientes com o mesmo tipo de tumor, com a mesma localização, com a mesma idade, com o mesmo tratamento, e esses 2 pacientes apresentam um comportamento de resposta ao nosso tratamento completamente diferente. Por que isso acontece? Porque apresentam biologias moleculares diferentes um do outro. Certo. Então a medicina está caminhando nesta compreensão. E eu acho que, pela evolução cada vez mais rápida da tecnologia médica, nós vamos chegar aos resultados positivos para a cura do câncer. Todos nós estamos aguardando isso. Dentro da nossa área também de filosofia espírita, isso vai acontecer em decorrência de um merecimento. Perfeitamente. Certo? Porque é uma das doenças que tem profundas implicações kármicas.
À medida que nós formos, através das gerações que vão se perpetuando no planeta Terra, as nossas dívidas kármicas também vão aos poucos sendo depuradas. Perfeito. E nós vamos adquirindo o merecimento para termos resoluções dessas graves doenças como câncer, que acomete 50% da humanidade vai ter câncer, de forma clínica ou de forma subclínica. Mas não foi assim que aconteceu no momento da descoberta dos antibióticos? Foi, com certeza. Então, é que nós vamos adquirindo esse merecimento, então o plano espiritual que nos comanda, que nos governa, vai compreendendo o nosso merecimento e vai encaminhando ao nosso seio, através das encarnações, espíritos evoluídos, prontos para trazerem essas melhorias. É provável que tenha algumas respostas importantes por trás desse anúncio do presidente dos Estados Unidos. E que tenha. Todos nós vamos ficar imensamente felizes com isso. Claro, porque aqui no Brasil tem uma médica que está fazendo uma pesquisa, ou melhor, uma pesquisadora, que ela diz que está, assim, próxima demais a cura do câncer, que ela descobriu já o começo, como trabalhar, evitar, enfim, eu não me lembro o nome dela nesse instante. E como temos aquela pílula, né, que também diz da cura do câncer, mas... Outra grande esperança. Então, quer dizer, no nosso país nós temos embora a verba seja nada, né, uma vergonha, mas nós temos toda uma estrutura de pessoas empenhadas nesse trabalho. Será que não haveria um grande interesse pela indústria farmacêutica, que a gente sabe que é absurda, né? Que eles ganham horrores, as indústrias farmacêuticas, os aparelhos, os planos de saúde, enfim, a respeito do não interesse da cura do câncer? Dentro do estágio evolutivo da nossa humanidade, isso é uma realidade. Mas existe um ditado que eu me prendo sempre a ele. Nem todos os exércitos do mundo podem impedir uma verdade quando chega o momento dela surgir. Quando surgir esta verdade, ninguém vai poder impedir que ela evolua e seja do conhecimento de todos. Perfeito. Ou será que esses que comandam essas indústrias não podem também ser acometidos de uma hora para outra por um tumor maligno? Ou alguém da sua família, ou algum ente querido? Então, ao limite, à medida que nós formos evoluindo, essas verdades surgirão fatalmente. Como surgiram em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade foram ocorrendo acontecimentos dados pela ciência como ocasionais e que nós sabemos que o acaso não existe. É por acaso que alguém olha uma placa de Peyer que é utilizada para cultura de bacteriana e observa que num determinado ponto daquela cultura os germes não proliferam? Com certeza. Então, foi assim que foi aberta a porta da descoberta da penicilina. Então, eu acredito, o que nós temos que levar em consideração é que é uma doença extremamente complexa. Nós estamos falando de uma doença que tem mais de 100 tipos diferentes. Sim. Então, precisamos saber se essas condutas terapêuticas que levarão ao controle e à cura dessa doença atuarão em todos os tipos diferentes desta doença. Que nós sabemos que é genética, já sabemos. É a mais comum doença genética que nós conhecemos. Das mais de das milhares de doenças genéticas que a ciência estuda, o câncer é a mais comum. Daí 50% da humanidade é contra isso. E se nós conseguimos controlar pelos mecanismos que estão surgindo os defeitos genéticos que levam ao aparecimento do câncer e que já estão sendo feitos até dentro do ventre materno, que maravilha. A estrada está pronta para que nós alcancemos a cura definitiva. Se nós conseguirmos detectar nos genes que estão formando um embrião os defeitos que levam ao câncer dito que já nasce com aquela criança, ele pode ser corrigido antes que a criança nasça.
Nós podemos ser, caso nós nasçamos com todos os nossos genes perfeitos, nós poderemos ser acompanhados para verificar se algum dos nossos genes sofre alguma alteração que possa conduzir ao aparecimento de um tumor. Esse defeito também pode ser corrigido. Perfeitamente. Entendeu? É uma doença do gene. E nós estamos evoluindo, como eu falei, a tecnologia médica, o conhecimento da biologia molecular, o conhecimento da genética. O conhecimento da genética está cada vez mais... É o futuro, né? É o futuro da ciência. É o futuro. É difícil nós imaginarmos alguma doença que não tem implicações genéticas. Sejam já trazidas do ventre materno, sejam adquiridas após o nosso nascimento. Nós sabemos também que os mentores espirituais, eles atuam fortemente nesse tratamento, né? Nos tratamentos espirituais. E a gente sabe que eles instrumentalizam, né, os médiuns ali para poder trabalhar através de vários aparelhos, equipamentos que nós não conhecemos no plano material. Você pode falar alguma coisa a respeito disso? Bem, eu acho que todas as pessoas que estão nos ouvindo têm a mesma crença que eu e você tem. Temos. Nós somos compostos por dois principais componentes. Um físico e um espiritual. Sim. O espiritual, com seu envoltório perispiritual, é que está transmitindo a vida ao meu corpo físico. Os mesmos átomos que estão no meu corpo estão nessa poltrona. Por que eu estou vivo e a poltrona não? Porque o espírito está transmitindo a vida ao meu corpo. Perfeito. O que um médico encarnado como eu faz? Trata do componente físico, que é temporário. E a parte mais importante, que é a eterna do espírito, eu não sei tratar. Então, vou utilizar uma expressão que eu gosto muito de utilizar quando estou dando aula para meus alunos e quando falo coisas muito evidentes. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Eu não posso deixar de perceber, de acreditar que nenhum médico está sozinho. Nem os que não acreditam, nem os que não creem. Porque enquanto nós estamos cuidando da parte física, da parte material, nós estamos acompanhados por outros esculápios espirituais que já desencarnaram, mas continuam atuando como médicos e que estão atuando na parte espiritual dos nossos enfermos. Eu coloco no meu livro A Face Oculta da Medicina, com muita tranquilidade, que muitos dos sucessos que nós médicos encarnados conseguimos com nossos pacientes, não conseguiríamos sem essa ajuda. E são tão humildes que não deixam que nós percebamos essa ajuda. Quer dizer, o crédito fica todo sobre nós, que nós não teríamos se não tivesse a sua ajuda em ponderal. Eu, quando desencarnar, peço a Deus de joelhos, que assim como eu sou ajudado por esses colegas dos planos invisíveis, que os meus pobres sentidos não percebem ajuda, me deixa ajudar algum outro médico em algum recanto da Terra, da mesma forma que eu estou sendo ajudado hoje. Com certeza, com certeza. Nós sabemos que o câncer, como toda doença, tem como um dos papéis permitir que o espírito imortal drene a energia deletéria para o corpo e promova a sua renovação moral, né? Como vivemos uma era de transformação extremamente acelerada agora, o crescimento progressivo do câncer é estatisticamente visível. A gente sabe que está uma loucura, né? Em todo o mundo, não só aqui. Você acha que essa doença vem sendo usada pela espiritualidade amiga para acelerar a chegada do mundo de regeneração? Eu, há pouco tempo, estava andando pelo corredor do Hospital Pedro Ernesto, Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho. E encontrei com um ex-aluno meu, e que é cirurgião de cabeça e pescoço. Um grande cirurgião de cabeça e pescoço. E nos encontramos no corredor do centro cirúrgico e eu cumprimentei e perguntei o que ele ia operar naquele momento, naquela manhã. Aí ele disse, eu vou operar uma criança. Ah, você vai operar uma criança? E o que você vai fazer nessa criança, Leonardo?
eu vou fazer uma traqueostomia, ele vai abrir a traqueia, porque a criança poderia estar apresentando alguma dificuldade de respiração. Ela faz uma traqueostomia. Sim. Muito bem. E que idade tem essa criança, Leonardo? 6 meses. Meu Deus. 6 meses. Por que você vai fazer uma traqueostomia numa criança de 6 meses? Vamos até a sala de cirurgia que eu lhe mostro. Eu entrei na sala de cirurgia, vi uma criança de 6 meses já anestesiada, entubada, com um tumor no pescoço do tamanho da cabeça da criança. O tumor estava comprimindo a traqueia e ela não conseguia respirar. Ele ia abrir a traqueia para que desse mais algum tempo de vida à criança, porque o tumor era maligno. Eu olhei para aquele tumor e falei, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Basta que nós olhemos a tomografia da mãe quando estava grávida. E na tomografia da mãe já aparecia o tumor no feto, no embrião, antes que a criança nascesse. E aí, quando eu faço essas apresentações e nossas palestras, sejam elas ligadas ao espiritismo ou não, eu indago a plateia. Onde é que estava Deus? Exatamente. Se a criança nem nasceu, fez mal a quem? Não deu tempo. Então, qual é a informação que os nossos amigos dos outros planos estão nos dando? Que os tumores são aspiradores das impurezas do espírito, que estão gravadas no perispírito. E como é que essas impurezas foram parar lá, em vidas passadas? Pelo aquilo que nós fazemos, pelo aquilo que nós falamos e pelo aquilo até que nós pensamos. Isso é fatal, é matemático. Então, muitas das vezes, essas impurezas, essas deformações perispirituais que nós mesmos colocamos pelas nossas ações no nosso espírito, necessitam de drenadores através do nosso corpo físico. Um espírito que contrai um câncer quando encarnado está se depurando. Então o câncer não deixa de ser uma forma de bem, que não é compreendida por nós. E aí vem uma pergunta fatal, que me foi feita por um professor. Então não vamos operar mais ninguém, não vamos tirar o tumor mais de ninguém, vamos deixar o câncer evoluir, porque ele está tirando as impurezas do espírito, que é o eterno. Graças a Deus, eu já tinha preparo e leitura para responder essa pergunta. Imagina. Gosto muito de citar o nome dele, que é um dos pais da cancerologia no Brasil, professor Alberto Lima de Moraes Coutinho. Ele é o pioneiro da mastologia no Brasil. Doutor Coutinho, o senhor sabe até onde deve ir o sofrimento de alguém? Não, eu também não. Então, como médicos, nós temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para aliviar, para curar e para consolar. Porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Perfeitamente. Então, quando hoje eu opero um paciente em que eu tenha rastreado a sua doença e não encontre nenhum sinal de metástase, opero, faço cirurgias radicais e passam-se alguns meses ou anos, aparece uma metástase à distância. Qual é o meu raciocínio hoje? 2. A minha tecnologia médica ainda não conseguiu detectar metástases microscópicas. São tão pequenas que nenhum equipamento médico na atualidade consegue detectar. Mas elas estavam presentes quando eu operei, senão o paciente tinha sido curado. Mas eu tenho uma segunda interpretação como espiritualista. As impurezas do espírito continuam procurando válvulas de saída. Expurgando aquilo que está lá. Então, por que então que eu muitos pacientes operam e o câncer não retorna? E outros retornam? A minha interpretação é que aqueles que eu consegui resolver a situação da sua doença estavam em processo final de karma. E os outros ainda não. Perfeitamente. É terrível, né? Só um cirurgião sabe o que passa um cirurgião. É verdade mesmo. A gente fica pensando, né, no caso dos médicos desencarnados que continuam a exercer a medicina e por conta dos fenômenos hiperfísicos à sua disposição, possuem melhores recursos para curar esses cânceres graves que os médicos encarnados ainda não estão conseguindo. Mesmo com toda essa evolução da medicina terrestre, justifica então através desse lado, é isso? Sim, porque a medicina é muito mais complexa do que aquela que nós sabemos, que nós conhecemos.
as doenças ultrapassam as barreiras físicas do nosso corpo. O que está se desenhando na minha frente é de uma complexidade assustadora, não só na medicina, mas em todas as áreas da ciência. Mas eu não estou mais preocupado com isso. Eu tenho a eternidade à minha frente. Pois então eu vou continuar sempre aprendendo, me evoluindo e tratando cada vez melhor os pacientes que forem colocados na minha frente. Perfeito. Não é? Então é muito importante que nós saibamos disso. Muito bem, a figura que eu sempre coloco como exemplo, já coloquei aqui, já coloquei em algumas outras conferências e palestras que você deve ter percebido, é que ninguém pode curar um leproso sem conhecer a existência de um micro-organismo chamado bacilo de Hansen, daí o nome hanseníase. Que ninguém pode curar um cego de nascença sem conhecer toda a estrutura e fisiologia do globo ocular. Claro. Que ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, nervosa e muscular do corpo humano. Se há 2000 anos ninguém conhecia isso, como é que Jesus fazia isso? Que ele aprendeu em algum lugar? Aprendeu. Eu, como médico, também quero aprender. Como ele fazia isso? Com a presença, ele curava uma hemorroída simplesmente com a sua presença. Os evangelhos são muito claros. Ela toca na veste dele e ele declara: alguma virtude saiu de mim. Perfeito. E se nós substituímos a palavra virtude por energia? Que ele curava com as mãos, com o olhar. Então, evidentemente, ele estava cercado com outros médicos que também o auxiliavam. Agora, ele conhecia profundamente a medicina física e a medicina espiritual. Senão, ele não poderia fazer os prodígios que ele fazia. Sim. Só deve ter aprendido com civilizações que nem mais existem. E quantas encarnações, se ele foi criado um espírito igual a nós? Quantas encarnações ele viveu para aprender aquilo tudo que aprendeu? E ainda nos diz o seguinte: vós todos sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as obras que eu faço e maiores ainda do que eu faço. E outras maiores ainda. Qual médico não gostaria de fazer o que ele fazia? Com certeza. Então nós estamos nesse caminho. Agora, quantas encarnações e quantos milênios terão pela frente? Porque ele curava aquilo que já estava, inclusive, degenerado. Exatamente. Né? Nem ele curou todos. Ele curou todos. Curou aqueles que estavam em final de karma, porque ele jamais iria contra as leis divinas. Com certeza, com certeza. Por isso que se fala, né? O milagre não existe. O milagre não existe. O que existe realmente, e tanto no caso da mulher que tinha tal hemorragia, ele ainda fala no final: a vossa fé vos curou. A vossa fé vos curou. Então vocês vejam que todos nós temos um médico interno. Sim. Né? Nós aprenderemos o dia como nos autocurarmos. A ciência espiritualista diz que isso é possível. Porque nós somos os deuses das nossas células. Exato. Nós temos que conversar com elas. Exatamente. Né? Então, a pessoa quando tem um câncer, eu costumo dizer assim para as pessoas: não lute contra o câncer. Não é para você lutar contra. É para você acolher e conversar com as suas células. Pedir auxílio dela para se curar. Eu me lembro uma vez que nós estávamos numa reunião do Latte Frei Luiz de materializações. E havia uma senhora, que era minha paciente, no leito, e eu estava sentado ao lado dela. E um médico, que é o líder dos médicos da Falange Frei Luiz, chamado João Pedro, se apresentou materializado pela ectoplasmia de um médium de efeitos físicos e começou a tratá-la. De repente, ele começou a conversar com uma outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz, pelo fenômeno da voz direta. Sim. Só que eles estavam conversando fluentemente em inglês. E o médium só falava português. Então eu estava diante de um fenômeno que nós conhecemos como xenoglossia. Sim. A velocidade do diálogo entre aquelas duas entidades era tão rápida que eu, no meu próprio inglês, mal estava conseguindo acompanhar. Mas havia uma palavra que as duas entidades repetiam insistentemente: wonderful, wonderful, wonderful. E eu cá comigo: o que pode haver de tão maravilhoso numa paciente que está com câncer de mama com metástases ósseas disseminadas em fase terminal? Tá? Muito bem, fiquei na minha humildade, calado, aguardando que a paciente tivesse terminado seu tratamento.
Ela faleceu pouco tempo depois, mas eu sempre fiquei com aquela indagação na mente. Acabei sendo esclarecido por Frederic von Stein, outro dos médicos, do principal médico que atua no lar de Frei Luís. E ele falou: Frederic, o que havia de tão maravilhoso naquela paciente que João Pedro e a outra entidade que se manifestava pelo fenômeno da voz direta tanto elogiavam? Ele respondeu: eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos, ela estava humildemente aceitando todos os tratamentos que eram propostos. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Olha que lição. Curando o espírito, é isso aí. Nós estamos chegando num pequeno intervalo do nosso programa e voltamos já já no segundo bloco. Não saia daí que muito mais você vai ouvir daqui a pouco.